Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva se manifestou sobre os vídeos que mostram o ministro de Lula, general Gonçalves Dias, interagindo alegremente com invasores no interior do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O deputado enfatizou que os vídeos mostram a responsabilidade do governo Lula no episódio e, essencialmente, demonstram a necessidade de justiça para os cidadãos presos injustamente. O deputado afirmou: as imagens e as provas irrefutáveis de hoje sobre o descondenado e ex-presidiário Lula têm a digital dele. Agora está mais claro do que nunca por que o desgoverno Lula não quer mostrar as imagens à população. Cabo Gilberto Silva lembrou o episódio histórico do incêndio do parlamento alemão para colocar a culpa na oposição e instaurar uma ditadura e disse: a mesma coisa aconteceu aqui. O deputado lembrou que o ex-ministro Anderson Torres e o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal foram presos e o governador do Distrito Federal foi afastado, tudo muito rapidamente. O deputado apontou que a justiça brasileira, infelizmente, para um lado é muito forte. Agiu rapidamente para tirar de foco o que verdadeiramente importa, ou seja, a digital do desgoverno Lula nos atentados à nossa democracia. Isso está provado. O deputado questionou se o judiciário brasileiro continuará demonstrando parcialidade. Agora queremos saber se a justiça do nosso país, se a Suprema Corte deixará o ministro solto ou se irá soltar Anderson Torres. As duas coisas não podem acontecer, ou uma ou outra. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Justiça? Funcione. Ou prenda o ministro de Lula, ou solte Anderson Torres. É preciso imparcialidade. Não podemos aceitar que as coisas continuem dessa forma. Gilberto Silva acrescentou: impeachment já para o senhor Lula. O descondenado tem que voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a cadeia. Algumas horas mais tarde, após o ministro de Lula faltar à sessão onde deveria ter sido ouvido por parlamentares e pedir demissão, o deputado Gilberto Silva voltou a se manifestar apontando: a exoneração do senhor ministro general do Lula não tira a digital do governo dos atos que vínhamos falando aqui há bastante tempo. É importante a CPMI mais do que nunca para trazer a verdade ao povo brasileiro. Que o governo facilitou, isso aí já está mais do que provado, principalmente com as imagens de hoje. Ele disse: quero deixar claro que a oposição ao desgoverno Lula ficará vigilante para que Lula seja punido diretamente por ter deixado tudo isso ocorrer. Tudo foi arquitetado pelo desgoverno Lula. Impeachment já. O deputado lembrou que, enquanto ministro apresenta atestado para não ir à Câmara e imediatamente participa de reuniões no governo e concede entrevistas ao Grupo Globo, há cidadãos que permanecem presos ilegalmente. Gilberto Silva lembrou as circunstâncias das prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e rebateu as narrativas apresentadas em defesa de Lula. Ele apontou: observamos hoje, através de imagens claras, evidentes, que o governo Lula tem a sua digital nesse evento, como estávamos suspeitando. Assim também ocorreu, e já deixamos isso claro, em outros países com outras estratégias políticas de governos que queriam utilizar esses artifícios de falsa defesa da democracia, uma cortina de fumaça para atropelar a oposição. E foi o que ocorreu, com prisões ilegais relacionadas aos atos do dia 8. O deputado pediu: precisamos fazer justiça aos cidadãos que estão presos até hoje de forma ilegal. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites
conservadores, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores estão sendo retidos sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente e demais parlamentares, o que estávamos falando aqui durante esses 3 meses do atentado à nossa democracia, hoje com as imagens, provas irrefutáveis do descondenado Lula, ex-presidiário, tem a sua digital. Agora está mais claro do que nunca, senhores parlamentares, população brasileira, o porquê do desgoverno Lula não querer mostrar as imagens à população. Ele bloqueou as imagens, mas hoje, graças a Deus, veio à tona a prova que o general do Lula, homem de confiança, estava lá, pacificamente, tratando com os atos antidemocráticos que tanto falaram aqui. E, senhor presidente, observamos claramente a sua complacência com os vândalos. São provas irrefutáveis. Mais do que nunca precisamos da instalação da CPMI para provar mais uma vez que o descondenado Lula, junto com o ministro da Justiça e o comandante do GSI, foram omissos, como bem falou o deputado que me antecedeu. Vamos lembrar da Alemanha, lá do início da década de 1930, quando tocaram fogo no parlamento alemão, que determinou aquele atentado. Mas quem levou a culpa? A oposição. E daquele momento todos conhecem a história. Mesma coisa aconteceu aqui. O ministro de Lula, o senhor Flávio Dino e o senhor Gonçalves Dias, comandante do GSI, que envergonha a farda do Exército Brasileiro, de tantas histórias para contar, hoje estará na Comissão de Segurança Pública e vamos observar o que ele tem a falar contra essas provas irrefutáveis. Lembrar a população brasileira que temos o senhor Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, que teve a sua prisão pelo diretor que estava lá na China com o terrorista Stedley, que invade propriedades privadas, pediu a sua prisão e ele está preso. Lembrar a população do governador do Distrito Federal, que foi afastado sem nenhum amparo legal. Sequer a Câmara Distrital, senhor presidente, autorizou aquela entrada. Vamos lembrar que o comandante da Polícia Militar do DF foi preso, saiu dos atos ensanguentado, teve a polícia na sua casa, inclusive pularam o muro, com a determinação da justiça brasileira, que infelizmente, para um lado, ela é muito forte, agiu rapidamente para tirar de foco o que verdadeiramente importa, que é a digital do desgoverno Lula nos atentados à nossa democracia. Está provado. Queremos saber agora, justiça do nosso país, Suprema Corte, deixarão o ministro solto ou irão soltar Anderson Torres? Não pode acontecer as duas coisas. Ou é uma ou é outra. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Justiça, funcione. Ou prenda o ministro de Dilma, o ministro de Lula, ou soltem Anderson Torres. Tem que haver imparcialidade, senhor presidente. Não podemos aceitar que continue desta forma.
Impeachment já para o senhor Lula, o descondenado, para voltar de onde nunca deveria ter saído, que é da cadeia. Sargento Gilberto. Senhor presidente, muito obrigado. Queremos deixar claro que a exoneração do senhor ministro, o general de Lula, não tira digital do governo, dos atos, do que vimos falando aqui há bastante tempo. É importante a CPMI, mais do que nunca, para trazer a verdade ao povo brasileiro. Que o governo facilitou, isso aí já está mais do que provado, principalmente com as imagens de hoje. E o número de deputados e senadores adeptos agora que estão registrando as suas assinaturas para a CPMI e trazer a verdade para o povo brasileiro não para de crescer. Deixar claro que a oposição ao desgoverno Lula ficará vigilante para que Lula seja punido diretamente por ter deixado tudo isso ocorrer, senhor presidente. Tudo foi arquitetado pelo desgoverno Lula. Impeachment já. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais parlamentares, agradecer mais uma vez à TV Câmara, a todos os servidores da Casa, Câmara dos Deputados, obrigado pelo trabalho de sempre. Agradecer em especial a toda a população brasileira. É muito grave os acontecimentos dessa quarta-feira, senhor presidente. Todos nós sabemos que existem várias pessoas presas de forma inconstitucional, ilegal, arbitrária. Todos acompanharam o vídeo, infelizmente, de um militar em frente ao quartel-general do Exército de Brasília, solicitando às pessoas que estavam acampadas de frente ao quartel para entrarem nos ônibus, fazerem um acampamento e irem para suas casas em paz. Lhe damos 1 hora. Foi isso que a população brasileira acompanhou. E, infelizmente, essas pessoas foram para o ginásio da Polícia Federal, crianças presas, idosos, mulheres, de forma inconstitucional. Deixar registrado, claro, isso, senhor presidente. Infelizmente, falamos assim, de forma bastante revoltante, porque muita gente foi presa desta forma e ainda continua presa. O pior, senhor presidente, observamos hoje, através das imagens claras, evidente, que o governo Lula tem em sua digital, como estávamos suspeitando, assim como ocorreu, já deixamos claro, em outros países, com outras estratégias políticas, de governos que queriam utilizar esses artifícios, uma falsa defesa da democracia, uma cortina de fumaça para atropelar a oposição, e foi o que ocorreu com prisões ilegais, utilizando os atos do dia 8, que provadamente, e hoje com essas imagens, apareceu o general de Lula, homem de confiança, e não adianta vir com esses argumentos, porque ele sempre vem com esses argumentos para tentar colocar a culpa nos demais. Mas ficou claro e evidente que o culpado foi o general de Lula, que recepcionou os vândalos para depredar o patrimônio público. Já tínhamos essa suspeita por conta das imagens. 3h30 já tinha gente quebrando o Palácio do Planalto. Porém, os manifestantes, aquela turba, chegou praticamente às 5 horas. Então, senhor presidente, precisamos fazer justiça com os cidadãos que estão presos até hoje de forma ilegal. Muito obrigado e boa noite a todos.